Uma ótima noite, meus amores. Vamos chegando para mais uma live. Vou estar mandando aqui, convidando. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá para mais uma live incrível sobre como a autoestima, como elevar a autoestima pode mudar a sua vida financeira, né? Porque autoestima e vida financeira tem tudo a ver. Como é que você vai cuidar de dinheiro se você não se dá valor? Já fica a dica de como a gente vai trabalhar esse tema por aqui. Uma ótima noite a todos que vão entrando. Uma ótima noite, Luan, seja muito bem-vindo. E enquanto as pessoas vão chegando, e eu vou cumprimentar quem vai estar assistindo essa live em um outro horário. Então, uma ótima tarde, um ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos. E enquanto o Instagram vai estar entregando, eu vou aproveitar para me apresentar para quem está me vendo aqui em outro horário e está me conhecendo, me vendo pela primeira vez. Então, eu vou contar um pouquinho de quem eu sou. E eu sou irmã, eu sou filha. Hoje eu tô de enfermeira da minha mãe, que eu passei a tarde com ela, o dia com ela, que ela fez uma cirurgia de catarata, então eu tô aqui em feira cuidando dela, por isso que eu não tô no meu cantinho. Tô no meu quarto da vida inteira, da época que eu morava aqui com ela. Então, sou tia, sou enfermeira também e sou hipnoterapeuta. Servidora pública e agora com desejo imenso e uma vontade incrível de empreender. E trabalhar, falar sobre essas tantas facetas de quem eu sou, mostra o quanto eu precisei olhar para dentro de mim para me conhecer. E ainda tem um monte de coisa aí que eu ainda preciso descobrir, né? Porque a vida é isso. É uma eterna evolução. Porque quem não evolui simplesmente tá morto. Porque o mundo não para e a gente também não pode parar. Sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre mudando. E a minha história tem a ver exatamente com autoestima, com ansiedade, com vitiligo, que foram dores que me assolaram aí por boa parte da minha história, principalmente porque eu negava tudo isso. E eu só consegui superar tudo isso a partir do momento que eu consegui entender que as respostas para as minhas perguntas não estavam aqui do lado de fora. Todas estavam aqui, ó, dentro de mim. E foi percorrendo uma jornada de autoconhecimento para dentro, olhando para mim, buscando aliviar as minhas dores, é que eu encontrei a minha missão de exatamente guiar outras pessoas nesse processo de autoconhecimento, de autoaceitação sem limites, para a medida que essas pessoas conseguem olhar para dentro de si e aumentar a sua autoestima, quando elas conseguem fazer isso, elas conseguem vencer as origens da ansiedade na raiz, porque a ansiedade é só um resultado de algo que começou errado lá atrás. E esse começou errado não é porque começou errado de propósito, é porque simplesmente aconteceu. E quando a gente olha com isso, com esse autoconhecimento, com essa autoaceitação, a gente percebe que a gente pode viver uma vida muito diferente, muito mais plena, olhando isso e evoluindo, utilizando isso como uma forma de evoluir, como uma alavanca para o sucesso. Porque foi exatamente isso que eu fiz. E é por isso que eu convido vocês para iniciarem essa jornada de autoaceitação sem limites,
rumo à elevação da autoestima e a vencer a ansiedade nas origens. E, como hoje o tema é autoestima e sucesso financeiro, vocês vão ver que isso está muito relacionado. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, dinheiro não pode ser o objetivo da nossa vida. A gente não pode estar correndo atrás do dinheiro, porque quando a gente corre atrás do dinheiro, mais ele corre da gente. Na realidade, dinheiro é consequência, dinheiro é resultado. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro da gente. O que é que está acontecendo aqui dentro que faz essa realidade do dinheiro não ser a realidade que a gente sonha? Então, bora olhar para isso? Para começar, bora falar de algo sobre dinheiro que é essencial. Vocês já ouviram falar do modelo do dinheiro? Qual é o modelo que você tem de dinheiro na sua vida? O que é que quando você fala em dinheiro você pensa? Escreve aqui para mim, compartilha aqui comigo. Porque as pessoas têm várias ideias de dinheiro. E muitas vezes a gente acha que as pessoas só pensam coisas boas sobre dinheiro. E na realidade é muito pelo contrário. Na maioria das vezes a gente acha que dinheiro é uma coisa ruim. Porque a gente aprendeu que dinheiro era algo ruim. Ouvindo coisas do tipo que dinheiro não traz felicidade. Eles têm muito dinheiro, mas você não sabe se ele é feliz. Dinheiro, quando você tem dinheiro, você só atrai pessoas interesseiras. E será que pensando desse jeito, a gente vai querer ter dinheiro, ter abundância financeira, ser pessoas prósperas financeiramente? Mas como é que tudo isso formou na mente da gente? Já que agora eu acho que dinheiro é bom. Será que dinheiro é bom mesmo? Será que você consegue falar que dinheiro é bom sem sentir desconforto? Será que você consegue falar que eu amo dinheiro e acha isso normal? Será que você consegue dizer que dinheiro é importante tanto quanto saúde sem sentir nada de errado com isso? Se você repetiu alguma dessas frases e sentiu algum desconforto, já sabe que vai precisar olhar para isso, porque senão dinheiro não vai chegar. Porque dinheiro, mais uma vez eu digo, é resultado. E se você acha que ele é ruim, você não vai atrair. Simples assim. Porque tem algo dentro de a gente que faz tudo isso acontecer de uma forma automatizada. E você atrai aquilo que você tem dentro. Porque a gente precisa entender uma coisa. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então, a gente precisa olhar para dentro para entender o que está acontecendo aqui fora. Se aqui fora tá tudo fora da ordem, você tá achando que tá desorganizado, você tá achando que não é o que você tá querendo, eu sinto em te informar que isso tá acontecendo dentro de você. Porque o que acontece aqui fora é simplesmente o resultado do que tá dentro de você. Só vou dar uma paradinha para dar uma ótima noite pra minha querida Arley, que hoje a gente teve uma conversa muito legal mais cedo, que me deixou super animada pra essa live de agora. A Ailton, grande amigo também. A Luan, companheiro também nessa jornada do empreendedorismo. Então, uma ótima noite a todos vocês. E, voltando à questão do modelo do dinheiro, é importante a gente sempre estar olhando para isso. Porque esse modelo do dinheiro foi criado lá atrás, na nossa infância, a partir do que a gente viu, do que a gente ouviu e do que a gente sentiu. E é exatamente por conta desse modelo do dinheiro que muitas vezes você está hoje aqui, no presente, correndo atrás do dinheiro, achando, e com dificuldades de alcançá-lo. Por quê? Porque você está correndo de algo que você não está pronto para receber. Porque eu quero que vocês que estão aqui comigo, eu quero que vocês imaginem uma árvore. Imagine onde ela está. Eu quero que você imagine as raízes dela. Do jeito que vocês acharem que elas são. Porque eu quero que vocês pensem numa árvore de vocês.
Imagine as raízes, imagine o caule dela, né? Você pode imaginar raízes profundas, raízes rasas, raízes maiores, menores. Pense num caule. Pode ser um caule grosso, já firme, já forte. Pode ser um caule que tá menorzinho, com menos energia. É a árvore de vocês. Imagine a copa, imagine as folhas. Como são essas folhas? São grandes, são viçosas, são bonitas. Essas folhas tão já próximo, como se fossem aquelas árvores do outono, que elas começam a caducar e caem. Como é que são essas folhas? Como essa copa? É uma copa grande, uma copa viçosa, uma copa pequena, modesta? Olha os frutos dessa árvore. É uma árvore com frutos grandes, suculentos, muito frutífera? Ou é uma árvore que tem poucos frutos ou não tem frutos? Que às vezes tem uns frutos pequenininhos, mirradinhos. Como é a árvore que vocês estão imaginando? Compartilha aqui comigo essa árvore que você imaginou aí na sua cabeça. Como é que ela é? Compartilha como é que são esses frutos. Porque, sabe o que acontece? Essa árvore que vocês imaginaram é a árvore de dinheiro de vocês. É a árvore que traz a resposta de como vocês enxergam o dinheiro na sua vida. E por que uma árvore? Porque se vocês repararem, se a gente vai cuidar a gente vai lá num pomar e vai pegar frutos. E aí quando a gente chega lá numa árvore frutífera, e aí eu vou falar de uma goiabeira, por exemplo, você pega lá a goiaba, as goiabas estão todas pequenininhas, mirradinhas, cheias de larvas. E aí você não gosta do que você vê, né? Porque você queria uma goiaba enorme, suculenta, bem bonita. E aí você fala, poxa, vou cuidar dessa goiabeira pra ela me dar goiabas melhores na próxima safra. E quando você vai cuidar dessa goiabeira, você vai cuidar de onde? Das goiabas que estão lá? Ou você vai olhar para as raízes dessa árvore? É exatamente isso. O dinheiro, ele é o fruto da nossa árvore. Ele é o resultado. Ele é consequência do que a gente produz e do que a gente entrega para o mundo. Mas as raízes dessa árvore, essas raízes são as nossas crenças, são os nossos pensamentos, são os nossos valores, é o nosso caráter. É exatamente tudo aquilo que dá energia pra gente construir. E aí, quando a gente constrói algo que o mundo precisa, com qualidade, com amor, que a gente está produzindo aquilo, que a gente quer entregar de coração, porque é o grande desejo da gente, porque é a missão da gente, porque a gente é o propósito da gente, porque a gente quer mudar, a gente tá fazendo aquilo por amor, a gente tá fazendo aquilo com paixão. Aí você vai colher bons frutos, inclusive dinheiro, inclusive riquezas. Mas se você tá ali entregando o mínimo necessário, você tá ali preso num trabalho que não faz sentido para você, mas porque você tá vivendo no conformismo de que isso é o que é necessário, é isso que eu aprendi, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, porque... E aí eu vou dar um exemplo que particularmente eu já ouvi muito e vivenciei em relação ao serviço público. Para quem não conhece a minha história, eu tenho 21 anos de serviço público. Apesar de ter mudado esse serviço público em vários momentos, passei por várias secretarias municipais de saúde, em estados diferentes, em municípios diferentes. E, por exemplo, eu ouvia muitas pessoas falarem, mas Iane, você é a única servidora pública que gosta de trabalhar. Eu quero fazer concurso público porque eu não preciso trabalhar. E aquilo nunca fez sentido pra mim, porque eu sempre gostei do que eu fazia, eu sempre gostei de ser enfermeira, eu gostava de atender, mesmo sem saber disso. Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu vejo que o universo é tão perfeito, que me botou numa profissão que fez eu entender entender o quanto o outro era importante pra mim, porque eu achava que não era.
Eu achava que eu não gostava de pessoas, achava que eu não sabia me relacionar com as pessoas. E aí, interessante, né? Uma pessoa que detesta pessoas vai trabalhar logo com enfermagem, que é a arte de cuidar de pessoas. Mas, naquela época, com 18, 19 anos, eu não entendia nada disso. Então, eu só fui, foi o que o universo tinha me entregado naquele momento, eu fui. E fiz daquilo o melhor que eu pude. Fiz uma carreira de sucesso. Mas de sucesso até determinado ponto. Quando chegava em determinado ponto, eu me boicotava e mudava de área. Porque esse era o padrão que eu tinha, era o que eu aprendi, que eu só podia ir até determinado ponto, era o que eu acreditava, era a crença que me regia naquele momento. E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque tá naquele espaço me limitava. Eu entregava resultado, mas chegava uma hora que os resultados paravam de vir. Por quê? Porque eu dava até determinado limite. Eu não estava dando para o mundo o melhor que eu podia. Eu não estava fazendo aquilo que eu faria, como o que eu estou fazendo aqui hoje, ou como atender, usando como ferramenta base a hipnoterapia e ver a mudança acontecendo, que eu faria de graça e faria feliz. Se eu não precisasse trabalhar, se eu não pudesse fazer nada, eu ficaria fazendo live, falando sobre esses assuntos de autoconhecimento, eu ficaria num consultório atendendo e vendo as transformações acontecerem. Mas hoje, no serviço público, onde eu atuo, não mais na assistência, mas trabalho numa área mais administrativa, mais burocrática, eu já não me vejo fazendo mais isso. E é por isso que o sentido é importante. E é por isso que eu falo, poxa, será que vale a pena estar empregando energia num lugar que não faz mais sentido para mim? Não faz. Porque a gente precisa entender que é quando a vida nos dá um chamado, a gente precisa aceitar esse chamado. E o meu chamado veio através de ansiedade, veio através de vitiligo, veio através da necessidade de entender que eu precisava me relacionar com as pessoas, que eu precisava me conectar com as pessoas, porque é isso que faz a diferença na minha vida. E cada um tem o seu chamado. E a gente precisa olhar para eles com carinho. E quando você escuta o seu chamado, aí sim você está pronto para prosperar. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que dinheiro não é sobre ter dinheiro. É sobre ser alguém que sabe usar esse dinheiro. Porque muitas pessoas, principalmente quando a gente está falando de autoestima, o que é que elas acham? As pessoas acham, principalmente aquelas que têm baixa autoestima, que elas são o que elas têm. Então, muitas vezes, já cansei de atender pessoas com o quê? Endividadas, mulheres principalmente, que usam muito a questão de cosméticos, de roupas, de procedimentos estéticos nessas cirurgias, e aí faz sobrancelha, e retoca lábio, e afina nariz, e é cabelo, porque elas buscam ter, e muitas vezes se endividam para fazer isso, e aí o trabalho passa a ser uma necessidade, porque ela precisa cobrir aquele gasto que ela fez. E aí, ao invés do trabalho ser um fruto prazeroso, simplesmente é algo que é escasso e doloroso. E aí ela tá tão preocupada em ter, porque ela tá preocupada com que aqueles que estão ao redor estão pensando dela, estão imaginando dela, qual é a opinião que os outros têm sobre ela. E aí, quando ela faz isso, sabe o que acontece? Ela simplesmente está preocupada com o ter, e isso é uma preocupação do ego, que quer lhe personificar, que quer colocar um rótulo em você. Assim como eu vivi com o rótulo do vitiligo, assim como vivi um tempo com o rótulo da ansiedade. E se a gente vacilar, a gente não é um rótulo. A gente não é um rótulo. Nós somos muito mais que isso, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, por isso que eu falei, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou tudo e não sou nada. Eu sou uma Yane que está sempre em construção. A Yane que eu era 5 anos atrás, nunca ia imaginar o que eu faço hoje. A Yane de 1 ano e meio atrás, ela começava a vislumbrar, mas ainda não sabia. E a Yane que eu sou hoje, sequer imagino que eu serei daqui a 10 anos com exatidão. Eu sou apenas
imagino, mas eu tenho certeza que daqui até lá eu já vou ser algo muito maior do que o que eu penso hoje. Porque hoje eu penso com os conhecimentos que eu tenho hoje. Daqui a 5 anos, quando eu me projetar, eu vou me projetar com muitos mais conhecimentos. E aí eu vou conseguir pensar muito mais alto. Porque a gente precisa entender que o ser humano, nós humanos, aprendemos como? Por associação. Eu não vou imaginar, sonhar aquilo que eu não conheço. É por isso que tudo que a gente sonha, a gente é capaz de realizar, porque a gente conhece. Porque o poder da transformação está dentro de cada um de nós. Está dentro de mim, está dentro de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês já teve um sonho que perseguiu e alcançou. E isso é muito engraçado quando eu falo isso, porque as pessoas não percebem isso. Eu lembro de uma vez que eu estava atendendo uma pessoa e quando eu falei isso, eu falei, teve algo na sua vida que você quis muito e você foi lá e fez. Aí ela me respondeu, não. Essa cliente minha, ela falou, não. Eu falei, nem que seja um vestibular, um casamento, um filho. Ah, é verdade. Eu sonhava em ter 3 filhos. E aí eu tive 3 filhos. Aí outra, quando falou, eu sonhava em passar, a outra foi do vestibular. Eu pensava, eu sou a primeira pessoa da minha família a passar no vestibular. Eu pensava nisso, eu queria fazer isso. E eu fui lá e fiz. O que é isso, gente? É mostrando que o poder está dentro de cada um de nós, de cada um, de mim e de vocês. A gente é capaz de construir a vida que a gente quer. Só que para construir a vida que a gente quer, a gente precisa entender que a gente tem valor. E é aí onde entra a autoestima. Porque o que é autoestima? É o valor que você dá a você. A autoestima é como você se vê, como se você se valora. É amor próprio, é aceitação. É simplesmente você entender que você merece, sabe? Porque é interessante, muitas pessoas acham que sequer merece. Quem tem autoestima, baixa autoestima, por exemplo, não aceita um elogio. E aí eu pergunto pra vocês aceitam elogios? E assim como eu já atendi várias pessoas, tenho vários amigos, né? Porque acaba que a minha roda de amigos tinha um perfil comportamental que hoje enxergo que era muito parecido com o meu. E era por isso que nós éramos tão amigos. E aí o que acontece? Simplesmente são pessoas que não aceitam elogio. Você fala, você tá bonito. Aí responde, não, são seus olhos. Ah, você também tá. Ah, sua roupa é linda. Ah, eu comprei baratinha. Comprei não sei em tal loja. Tirando o valor daquilo. Como se não merecesse ter. E se você não merece ter? Como é que você vai prosperar? Porque a gente precisa entender que dinheiro não é sobre ter. Dinheiro é resultado. É sobre ser. É quem você quer ser. E à medida que você descobre e age na direção de quem você quer ser, aí sim você consegue ter, prosperar. Por quê? Porque o dinheiro vai ser consequência de você entregar para o universo aquilo que você faz de melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, eu vou aproveitar que eu vi subindo aqui uns coraçãozinhos, pedir para vocês colocarem coraçãozinho para o Instagram entender que essa live tem um conteúdo importante. O Luan já colocou que é muito pertinente esse assunto, porque é trabalhar com crenças e trabalhar com crenças muitas vezes limitantes. Aliás, né, na maioria das vezes, porque a gente acaba crescendo com essas crenças mesmo. E é importante a gente entender que trabalhar essas crenças é que vai destravar a gente pro próximo nível. A Arly já colocou aqui que faz muito sentido. E sim, porque a gente precisa entender que se o dinheiro é fruto, tá aqui na parte física, ele para acontecer, ele precisa que haja uma integração entre 3 outras áreas. Que é a parte emocional, a parte espiritual e a parte, deixa eu pescar aqui, mental. Tem que estar tudo em equilíbrio para a gente conseguir mudar o físico. Então, para eu mudar o meu mundo exterior, eu preciso primeiro mudar aqui dentro, igual as raízes da árvore.
Eu não vou conseguir construir frutos. Construir não, né? Cuidar da minha árvore para ela dar frutos suculentos, gostosos, se eu não cuido das raízes. Se eu deixo ela fraca. E é por isso que eu pedi para vocês pensarem na árvore de vocês. Nessa árvore do dinheiro. Porque eu já vi pessoas fazendo árvores praticamente sem raízes, com aquele tronco mirradinho, que quase não tinha frutos. E eram pessoas que chegaram a mim para tratar a procrastinação porque não conseguia avançar na carreira. E uma das coisas que interfere nisso é exatamente a relação que a gente tem com nós mesmos, que está relacionado com a autoestima. E a autoestima, gente, ela é extremamente importante. Por quê? Quem tem baixa autoestima não tem tempo para si. Sabe por quê? Porque quem tem baixa autoestima não sabe dar limite para ninguém. É aquela pessoa que tem um padrão de agradador, que não sabe dizer não. E é nesse conflito que surge a ansiedade. E aí, olha a importância da ansiedade nesse contexto, porque se você entende que a ansiedade é uma alavanca, é uma oportunidade de crescimento, você olha para a ansiedade e fala, opa, tem algo de errado aqui. E remédio não vai resolver. Porque quem já tomou remédio para aliviar a ansiedade sabe. Quando para de tomar, simplesmente volta tudo. Ou tomando, começam a aumentar os sintomas. Por quê? Porque o remédio é para sintoma, não é para causa. Igual a você querer cuidar dos frutos da árvore sem olhar para as raízes. Você não vai conseguir pegar frutos bons e você vai colar lá na árvore. Na próxima safra, eles não vão estar lá. É preciso olhar para isso na raiz, nas origens. E sabe onde é que estão as origens dessas questões? Vou mostrar para vocês. Eu vou contar um segredo. A partir daqui, ó. Dessa minha companheira agora. Porque tudo isso, esses segredos que vão mudar a mentalidade de cada um de vocês, tá aqui, ó. Digamos que essa é você. E aqui é um segredo onde tá a chave de uma equação básica para quem quer trabalhar a questão financeira. Porque eu já falei que dinheiro é resultado. Como é que a gente trabalha a questão financeira? Através da gente entender que o mecanismo para mudar um resultado é, primeiro, mexer na programação mental. O que é programação mental? São as crenças que existem aqui dentro, que a gente aprendeu lá atrás. Porque eu não sei se vocês lembram, eu disse que a gente aprende como? Vendo, ouvindo ou sentindo. Então, tudo isso a gente aprendeu desde a barriguinha da nossa mãe. E aí, a gente foi criando crenças que simplesmente regem a nossa vida. Depois, essa programação mental, elas começam a gerar pensamentos. E pode reparar que quem tem baixa autoestima, quando começa a ter problema com dinheiro, os pensamentos ficam ali na cabeça, ó, girando. Os pensamentos catastróficos, principalmente quando está endividado, quando as contas não fecham. E aí ficam aqueles pensamentos ali, um atrás do outro, rodando. E muitas vezes você, ao invés de cuidar disso com carinho, você acaba gastando mais dinheiro, fazendo empréstimos, fazendo cada um age de uma forma. Por quê? Porque os pensamentos estão condicionados pela programação mental. Depois que os pensamentos se instalam, o que é que acontece? Vem os sentimentos. Vocês já notaram que quando você começa a mente da ansiedade começa a trazer um monte de pensamento, o que é que acontece com você? As emoções surgem. E normalmente, quem tem ansiedade sabe. O medo é uma das emoções mais presentes, junto com culpa, com raiva, mas o medo é aquele que paralisa em grande quantidade a maioria das pessoas. E aí, você tá ali preso naqueles sentimentos. E aí, nos sentimentos e nas emoções, né?
Depois que você tá sentindo, o que que acontece? Você começa a agir para aliviar aquela dor, aquele medo que te paralisa. Então, qual foi sua ação? Ficar paralisado. É aquela raiva que faz você explodir com alguém. Isso é uma ação. E aí, depois que você tem esse conjunto de programação mental, pensamento, sentimento e ação, aí você gera um resultado. E tudo isso acontece, aqui dentro. A partir do segredo que eu vou contar para vocês. Vou começar explicando para vocês que a nossa mente, onde acontece toda essa equação que eu acabei de explicar, ela é formada de 3 partes. A primeira parte, que é essa daqui, que é essa maior, eu vou dizer que ela é o adulto da gente. É essa parte da gente que acha que tá no controle, que é racional. Sabe quando você acha justificativa? Por exemplo, você quer comprar uma roupa porque tá achando que tá feia e vai sair e acha que para as pessoas te acharem bonito, para gostarem de você, você precisa estar bonita. Você tá endividada, seu guarda-roupa tá cheio de roupa, mas você fala, eu preciso de uma roupa. E aí fica naquela luta. Compre ou não compre, compre ou não compre, e você fala. Aí vem uma parte que você fala, compra, você merece, você trabalha tanto, vai lá, compra que você merece. Isso é uma justificativa que a sua mente racional dá. A mente racional é essa mente que é lógica, que dá uma razão para tudo que a gente faz. Ela também é a parte da mente que é responsável pelas memórias de curto prazo. Então, ela só lembra do que aconteceu há pouco tempo. Então, ela é ótima para fazer lembrar. E olha que depois do Covid eu vejo as pessoas reclamando muito dela. Ela é ótima para dizer onde você deixou a chave, qual o caminho de casa, como é o nome seu e dos seus amigos. Ela é uma memória só de curto prazo. Nela também tem uma coisa que chama de força de vontade. A força de vontade é algo que é legal, mas não é suficiente para fazer uma mudança. Porque sabe o que é a força de vontade? É aquela parte de você que, por exemplo, fala: poxa, o que ela tá falando faz sentido, eu vou procurar ajuda. Mas que se não tiver uma emoção para te motivar, você fala, vou procurar, e na primeira dificuldade, você para. É essa força de vontade que faz você falar, segunda-feira eu começo a dieta, porque você quer emagrecer. E simplesmente, da segunda-feira, você até começa, e quando dá 8 horas da noite, num dia estressante, você fala, não, hoje eu mereço comer um docinho, hoje eu mereço comer uma massa. Por quê? Porque ela só é a força inicial. Imagine que a força de vontade é como se fosse a bateria de um celular. De noite você botou seu celular para carregar. Amanheceu 100%. A energia, lá em cima. Aí você sai de casa. Saiu de casa, pegou um trânsito. Eu vou falar de trânsito, gente, porque eu não gosto, tá? Então, pegou um trânsito, o trânsito não tava legal. E aí o que é que você fez? Simplesmente falou, não, vou continuar aqui. Só que ali já tirou um pouco do sério. Chegou no trabalho já mal-humorada. E aí, né, se você chega mal-humorada, parece que tudo começa a dar errado na sua vida. Por quê? Lembra? O que acontece aqui dentro, aparece aqui fora. Como aqui dentro você já ficou irritada por causa do trânsito, aqui fora também vão acontecer situações que vão te deixar mais irritada. E aí você foi gastando a sua força de vontade. Afinal, você vai brigar com o seu chefe? Você vai brigar com o seu colega de trabalho? Não. Então, você foi. Aí chegou na hora do almoço, você até foi lá naquele restaurante, olhou, já deu uma escorregada ali no almoço, pegou uma lasanha, uma coisa assim, mas falou, sobremesa não, eu tô de dieta. E aí continuou, de tarde teve mais uns perrengues no trabalho, aí chegou de noite, 8 horas em casa. Falou, eu não vou malhar não, que hoje eu tô cansado, o dia foi estressante. Abriu a geladeira, tinha lá um pote de sorvete, brigadeiro. Aí falou, agora eu mereço. Vou descansar, vou comer, hoje o dia foi péssimo. E aí você se boicotou. Quem fez isso? É essa mocinha aqui. A sua mente consciente.
Só que essa mente que acha que é a bambambam, ela é a parte mais nova do nosso cérebro. Ela é simplesmente a parte do nosso cérebro, essa parte mais frontal, que é chamada de córtex pré-frontal. E ela só é responsável por 5% do que a gente faz. Então ela acha que manda, mas ela simplesmente não manda nada. Porque quem manda, ó, tá aqui dentro. E aqui tem várias versões. Tem essa daqui, tem uma adolescente, tem uma mulher de 30 anos, tem uma de 20. Opa, deixa eu ajudar. Tá de 20. Tem de 10. Tem todas as versões. Porque pra mente não existe passado, presente nem futuro. Então tudo que aconteceu na sua vida, desde que você estava na barriguinha da sua mãe, simplesmente tá aí guardado. Só que você vai me dizer, mas eu não lembro de nada disso. Por quê? Porque são muitas memórias. Elas vão se arquivando. Mas se você precisa de algo, a sua mente consegue trazer para você. Porque essa mente é a mente subconsciente. E sabe como é que ela grava tudo? Aconteceu uma situação. Teve emoção, bum, gravou e nunca mais você esquece. E é assim que a sua programação vai sendo criada. Porque digamos que aqui tá esse bebê na barriga da mamãe. E aí ela vê, por exemplo, os pais brigando. E os pais estão ali brigando e ela vai sentindo um desconforto, porque ela tá ali na barriga da mãe, ela tá sentindo a mãe triste. E aí o que acontece? Ela vai ficando triste, ela vai ficando angustiada. E aí, ela maiorzinha, deixa eu botar aqui, na infância, ela viu os pais brigando também por conta de dinheiro, porque a crise no país e tal. E aí, ela mais uma vez sentiu aquele desconforto. E aí ficou gravado. Ela pode não lembrar da situação, mas a emoção tá lá. E toda vez que ela passar, por exemplo, por alguma situação relacionada a dinheiro, a falta de dinheiro, aquele desconforto vai vir. É por isso que eu pedi para vocês falarem: eu amo dinheiro. O dinheiro é importante para mim. O dinheiro traz felicidade. E se vocês estão falando isso e está trazendo desconforto, esse desconforto não é do adulto, é da criança lá de trás que aprendeu isso com alguém, que isso era errado. Que a gente cresce ouvindo que ter dinheiro é errado. E como é que você vai querer ter dinheiro se você aprendeu que é errado? E aí, o que é importante entender? Que essa mente subconsciente, ela gravou tudo e ela é responsável por fazer a sua programação mental. Os seus pensamentos que ficam aí perseguindo você estão aqui. As emoções estão nessa mente subconsciente. E nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais com lapsos de razão. Porque o cérebro límbico, que é onde ficam essas emoções, ele é responsável por 95% do que a gente faz. A gente simplesmente sabe o que precisa fazer para ter sucesso. A gente sabe o que precisa fazer para emagrecer. A gente sabe o que precisa fazer para ficar saudável. E por que a gente não faz? Porque simplesmente tem uma programação aqui dentro que acha que determinadas ações são erradas. Por quê? Porque ela aprendeu lá atrás que era errado. E na baixa autoestima, por exemplo, eu atendi uma adolescente há pouco tempo que ela chegou, eu me sinto insegura. Por que você se sente segura? Ah, porque a minha boca é grande, meus dentes são feios, meu cabelo é feio, meu corpo é feio. Como é que ela aprendeu isso? Onde foi que ela ouviu isso? E esse conteúdo é muito importante, gente. Falar de hipnose é muito importante, porque hipnose é um estado natural da mente que tem a ver com a pessoa aceitar uma sugestão. E quando pai e mãe fala para filho, ele tá dando uma sugestão. Se dá uma sugestão boa, ótimo. Você vai fazer que você vai ter filhos com sucesso. Você vai criar seus filhos da melhor maneira possível.
Mas quando o pai ou a mãe falam uma coisa ruim pro filho, também é uma hipnose. E a criança cresce achando que tem um problema. Porque essa criança já estava lá, insegura, com baixa autoestima, porque ela achava que nada nela era bom o suficiente. E como é que ela vai dar o melhor dela pro mundo se ela não entende que ela é boa? Que ela é o melhor que ela pode ser? Vocês entendem que entender isso é simplesmente você entender que todas as mudanças precisam acontecer a partir de você? E isso foi um adolescente, mas eu já atendi adultos assim, que acham que não merece nada. Eu, inclusive, já fui um adulto assim. E a cada dia avanço mais. Porque esse processo, lembra que eu disse no início, é uma evolução. Tem começo, porque um dia a gente desperta que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, mas não tem fim. Porque à medida que você expande, você percebe que a gente faz parte do universo, gente. E o todo tá na parte, a parte tá no todo. Se o universo é próspero e abundante, cada um de nós somos prósperos e abundantes. Se a gente não tá sendo próspero e abundante, tem algo de errado aqui dentro. E a hipnoterapia é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Por quê? Porque ela muda, ela tira crenças limitantes. Ela tira essas emoções ruins. E aí, tá vendo? Ela tira as emoções no sentido de que ela muda o significado dessas emoções. E quando ela muda o significado dessas emoções, você lembra de tudo, mas não sente a dor. E aí você muda a programação. É como se fosse um jardim. O que a gente aprende na infância, a gente aprende com facilidade, porque a gente precisa de conhecimento. Então, a gente vai aprendendo com muita facilidade até os 7 anos. O que a gente aprendeu até os 7 anos é como se ele formasse a nossa estrutura, a nossa programação mental base. Depois disso, só passa o que a mente só deixa passar, ela começa a proteger e ela só deixa passar aquilo que a gente já conhece. Então, se você ouviu dos seus pais, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente. Eu atendi mesmo, eu achei muito legal. Eu atendi um cliente na semana passada e ele falou pra mim: ai, Anne, eu era pequeno, eu saía com a minha mãe e o meu pai e eles e minha mãe me apresentava pros amigos dela, né? Eu era uma criancinha, mas eu lembro dela falando: ah, ele é muito inteligente, ele aprende com muita facilidade, ele é muito sabido. E ele falou: e eu sou assim mesmo, é uma sorte, porque eu aprendo com muita facilidade, eu sou muito inteligente. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Eu falei, a sua sorte foi que a sua mãe te hipnotizou. Porque o que ela estava fazendo era por hipnose. Quanto mais ela dizia que ele tinha capacidade, que ele era inteligente, que ele aprendia com facilidade, ele botou isso na cabeça dele e ele cresceu como um adulto assim. Mas tem gente que fala, ah, você é burro, você não sabe matemática, você tem dificuldade. O que acontece? A criança também cresce assim. Só que quando a gente está adulto, a gente cada um de nós pode mudar essas percepções da infância. Como? Com a hipnoterapia. Porque lembra que eu disse? Na mente não existe passado, presente e futuro. A gente resolve tudo aqui. Porque se a gente consegue trazer emoção, simplesmente a situação se modifica e a gente consegue chegar no resultado que a gente almeja. Então, pra gente falar de dinheiro, de resultados, a gente precisa mudar o que acontece, dentro daqui da mente. E só a título de curiosidade, ainda tem uma parte da mente que eu não citei, que é a mente inconsciente. Essa parte da mente é a que controla o nosso sistema nervoso, que controla o sistema imunológico, é a parte que simplesmente faz o coração bater mais forte, a gente respirar mais ou menos rápido. Essa parte a gente não consegue controlar. Mas quando você aprende a lidar com a sua mente subconsciente, aí sim, você já começa a mudar o jogo. Porque quando você muda a mente subconsciente, você consegue mudar a sua programação. E aí, você já sabe, programação mental. Mudou o pensamento, mudou a emoção, mudou a ação.
Porque aí você vai agir de forma diferente. E se você age de forma diferente, você alcança resultados diferentes. Porque é importante entender o quê? Que eu não vou ter resultados diferentes se eu agir do mesmo jeito. Então, se eu não estou satisfeita com a minha vida financeira, opa, eu tenho que mudar lá atrás. Porque você vai até me dizer. E aí eu atendi um cliente que foi assim, ele falou, não, Yane, eu até consigo juntar dinheiro, eu tenho uma vida mais ou menos estável, mas de repente, tudo dá errado, eu perco dinheiro, eu não consigo passar desse patamar. Por quê? Porque era o limite que ele dava. E é por isso que muitas vezes, por exemplo, mulheres que têm destaque, de repente elas só arranjam homens que gastam mais para trazer ela para aquele patamar que ela conhece. Do mesmo jeito, homens que são bem-sucedidos, de repente só arranjam mulheres que fazem ele gastar cada vez mais e ficar endividado. Por quê? Porque é o limite onde ele está. E é por isso que você precisa descobrir quais são as crenças que te limitam em relação ao sucesso financeiro para mudá-las. E aí você mudar os seus resultados. Isso é extremamente importante para quem quer ter resultados diferentes na vida financeira, tá? Deixa eu pescar aqui para ver se tem alguma coisa que eu ainda preciso falar. E é importante lembrar, eu acho que eu não falei isso, falei de outra forma, mas eu vou repetir aqui, que lembra que eu disse que a gente entra numa jornada de autoconhecimento que tem começo e não tem fim? Exatamente isso. E à medida que a gente cresce, os nossos rendimentos crescem junto. Porque lembra que eu disse que não é sobre ter, é sobre ser. E imagine que você é um cofre, certo? De moedas. E eu vou falar de moedas para ficar mais fácil de você entender. E aí esse cofrinho tem uma capacidade de 100 moedas. Se você tem o objetivo de ter 200 moedas, você com esse cofrinho de 100, você consegue ter todas essas moedas? Não. E é assim que o universo enxerga a gente, como esses recipientes. Para eu ter mais, eu preciso ser maior. Então é preciso lembrar que quando você pensa, por exemplo, no que você tem de dinheiro hoje, digamos que você tem uma renda de R$1.000. Se você consegue administrar R$1.000 e inclusive guardar uma parte dessa quantia para você fazer algo, você está sendo próspero. Se você ganha R$20.000 e tem uma vida em que você gasta 25 mil e você termina o mês devendo R$5.000, você está sendo escasso. E o universo nunca vai aumentar seu rendimento, porque você não está sabendo lidar com o dinheiro. Porque você tem que entender que o dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. Mais uma vez, reforço, dinheiro é resultado. E como resultado, ele simplesmente trabalha para você. Porque se você começa a entrar num ciclo de trabalhar para o dinheiro, buscando cada vez mais dinheiro, você simplesmente vai achar um outro resultado, que é de doença, que é de tristeza, que é de infelicidade. Porque quando o dinheiro trabalha para você, você entra num ciclo de abundância, de prosperidade, de felicidade. E é isso que a gente busca na vida, né? Evoluir, ser abundante, ser próspero. E se você estiver disposto a iniciar essa jornada para olhar para dentro de você e simplesmente ter esse autoconhecimento, se aceitar do jeito que você é, para eliminar a baixa autoestima e vencer a ansiedade nas origens, eu posso te ajudar, eu posso ser teu guia nessa jornada, porque eu já estou trilhando essa jornada há mais tempo, já avancei em vários aspectos e eu sei que essa jornada, gente, é difícil de começar. Eu não vou dizer que são só flores, que é tudo lindo, que é belo, não. Exige coragem. E quem tá aqui nessa live hoje, eu sei que tem coragem. Porque quando a gente fala de olhar para cada um de nós, é preciso ter coragem. Porque olhar para as nossas fragilidades é com coragem.
Mas é uma coragem que é simplesmente gratificante, sabe por quê? Porque você muda de nível. É uma coragem porque você aceita um chamado de algo superior. Você aceita um chamado do que você veio aqui fazer nessa vida. Você aceita um chamado para fazer aquilo que te dá prazer. Você já imaginou o que é você acordar todo dia para fazer algo que te motiva, que você ama, que você faria, mesmo se você não precisasse fazer nada? Se você está disposto a descobrir o que é essa sensação de ser abundante, de ser próspero, de ser pleno, eu te convido a iniciar essa jornada de autoaceitação sem limites comigo. E eu tenho certeza que você vai ver que é uma jornada que nunca tem fim. Sabe por quê? Porque a prosperidade e a abundância não tem fim, não tem limites. A gente pode ir nela para sempre. E como dica para vocês, um material que me ajudou muito a transformar essa mentalidade, a minha mentalidade financeira, que me ajudou a identificar várias crenças financeiras, é esse daqui, do T. Harv Eker, Os Segredos de uma Mente Milionária. Esse livro é um livro que abre a mente da gente para entender como é que esses padrões se formaram, quais são as crenças que estão aí embutidas em cada cabecinha. E, por exemplo, eu já desconstruí várias, mas tem outras aqui. Porque, por exemplo, há um tempo atrás eu falar eu amo dinheiro era extremamente desconfortável. Porque eu achava que eu era gananciosa, eu achava que estava errado. Mas não. Eu posso e falo. E até porque quando a gente fala dinheiro traz felicidade, dinheiro traz felicidade, sabe por quê? Porque quando a gente tem dinheiro, a gente faz o que a gente quer. E aí as pessoas uma vez falaram pra mim, ai, Anne, mas dinheiro não traz saúde. Eu falei, vem cá, você preferia estar doente, aguardando numa fila do SUS, e olha que eu sou apaixonada pelo SUS, eu trabalho no SUS desde que eu formei, então eu tô próxima do SUS desde 1998, quando eu entrei na faculdade, mas eu sei que tem limitações, ou você ter dinheiro para pagar o melhor hospital do mundo. Tá vendo que o dinheiro pode trazer mesmo saúde, porque aí te dá conforto de que você fez o melhor pelo seu familiar? Então, sim, eu amo dinheiro. E só que a gente precisa entender que esse dinheiro é resultado de eu entregar algo pro mundo. E foi essa mudança que eu precisei fazer e entender para me tornar próspera. Porque a prosperidade não está em ter, está em ser a pessoa que é capaz de ter essa quantidade de dinheiro. Porque é preciso construir, uma mente milionária. E se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para vocês, eu vou deixar essa live salva e eu quero que vocês compartilhem comigo algo que vocês aprenderam nessa live, algum insight, algum conhecimento que vocês tiveram, porque o conhecimento que vocês aprenderam, o insight que vocês tiveram, pode ajudar outras pessoas. E sem falar, gente, que quando a gente registra aquilo que a gente compartilhou, aprendeu, a gente aprende mais. E esse é um dos objetivos dessas lives. Eu simplesmente aprendo mais à medida que eu tô aqui falando com vocês, que eu tô compartilhando com vocês. E quem gostou mesmo, me manda um direct que eu fiz. Nesse livro, ele traz vários exercícios práticos, e aí é por isso que eu recomendo que vocês leiam. E entre esses exercícios, tem uma ferramenta, que é uma ferramenta de hipnose, que são declarações. Que é você declarar para o mundo aquilo que faz sentido para você. E nesse livro tem algumas declarações para você construir uma mente milionária. E eu fiz um áudio desse, porque, por exemplo, eu vou pro trabalho ouvindo isso todos os dias, porque é uma forma de eu estar blindando a minha mente, porque é melhor do que estar ouvindo o noticiário, porque quem tem ansiedade tem que lembrar sempre, tem que estar sempre vigilante, que precisa ter uma dieta da informação. Então eu vou ouvindo tudo isso. Então quem tiver interesse também, me manda lá no direct, eu quero, que eu mando esse áudio para vocês com declarações da mente milionária, que aí vocês podem usar sempre que quiserem, porque já são sementinhas que vocês vão plantando aí na mente de vocês,
tá certo? Gratidão por estar aqui comigo. Gratidão, Arley, por ter ficado aqui comigo. Romenique, uma ótima noite. Para todos aqueles que ficaram uma parte comigo, uma parte da live ou toda ela, seja muito grata de estar aqui com vocês. Gratidão, porque tá compartilhando isso com vocês faz eu crescer e faz vocês crescerem também, porque tudo que vocês aprenderem, que mudarem a mentalidade de vocês, por menor que seja, uma pulguinha que eu tenho colocado aí atrás da orelha, simplesmente faz toda a diferença na vida de vocês, porque o primeiro passo pra gente iniciar uma jornada de autoconhecimento, de autoaceitação, é a gente tomar consciência de que tem algo de errado. Porque enquanto a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a vida é essa mesmo e que eu não posso fazer nada, simplesmente você nunca vai buscar mudar. E quando você entende que você é o protagonista da sua vida, que você pode fazer tudo o que você quer, aí sim o jogo muda e se precisar de alguém para te conduzir nessa jornada, eu estou à disposição. Então, um beijão, vou deixar essa live salva e semana que vem tem mais. Um beijo!